Como filha de ditador, construiu império de 200 milhões de dólares. A filha de um ditador gastou 240 milhões de dólares, cerca de 1,25 bilhão de reais, comprando propriedades em diversos locais do mundo, que variam em Londres até Hong Kong da China, segundo denúncia da organização Freedom for Eurasia. Gulnara Karimova, que também foi popstar e diplomata, é filha de Islam Karimov, que foi presidente do Uzbequistão de 1990 até sua morte em 2016. O relatório da organização indica que ela usou companhias britânicas para comprar casas e um jato particular com fundos obtidos de suborno e corrupção. A organização afirma ainda que os escritórios de contabilidade de Londres e das Ilhas Virgens Britânicas trabalharam para as companhias britânicas envolvidas nas negociações. Esta nova denúncia levanta mais uma dúvida para os esforços do Reino Unido para combater a riqueza ilegal. Há muito tempo, autoridades britânicas vêm sendo acusadas de não fazerem o suficiente para evitar que criminosos estrangeiros usem propriedade do Reino Unido para lavar dinheiro. O relatório afirma que Karimova conseguiu comprar imóveis do Reino Unido com uma facilidade preocupante. Não há indicação de que as pessoas que representavam as companhias soubessem de alguma relação dela com as compras, nem que a fonte do dinheiro poderia ser suspeita. Nenhum prestador de serviço do Reino Unido foi investigado nem multado. Gulnara Karimova chegou a ser cogitada por algum tempo para suceder seu pai da presidência do país localizado na Ásia Central. Ela aparecia em vídeos pop com o nome artístico Gosha, dirigiu uma joalheria e foi embaixadora da Uzbequistão da Espanha, mas ela desapareceu da vida pública em 2014. Posteriormente surgiram notícias de que Karimova havia sido detida por acusações de corrupção, enquanto seu pai ainda estava no poder e foi condenado em 2017. 2 anos depois, ela passou a cumprir sua pena na cadeia por descumprir os termos da sua prisão domiciliar. Os procuradores a acusaram de fazer parte de um grupo criminoso que controlava mais de 1 bilhão de dólar, cerca de 5,2 bilhões de reais em ativos de 12 países, incluindo o Reino Unido, a Rússia e os Emirados Árabes Unidos. O caso de Karimova é um dos maiores casos de suborno e corrupção de todos os tempos, afirma Tom Mayer, pesquisador da Universidade de Oxford do Reino Unido. Ele participou da pesquisa do relatório da Freedom for Eurasia. Mas Karimova e seus associados já venderam alguns dos imóveis supostamente adquiridos com fundos provenientes da corrupção. A Freedom for Eurasia pesquisou os registros de imóveis e identificou pelo menos 14 propriedades que, segundo a organização, foram adquiridas por ela antes da prisão, supostamente com fundo de origem suspeita. Os imóveis ficam em várias partes, incluindo o Reino Unido, Suíça, França, Dubai e Hong Kong. Intitulada War Enabled the Uzbek Princess, que inviabilizou a princesa uzbek. Em tradução livre, o relatório concentrou-se em 5 imóveis comprados na região de Londres com valor atual estimado em 50 milhões de libras, cerca de 314,5 milhões de reais. Estes imóveis incluem 3 apartamentos em Belgrávia, a pouca distância do Palácio de Buckingham, uma casa em Mayfair, Westminster, e uma mansão aérea rural de Surrey, ao sudoeste de Londres, com um lago particular que vale 18 milhões de libras, cerca de 113,2 milhões de reais. 2 dos apartamentos em Belgrávia foram vendidos em 2013 antes da prisão de Karimova.
Em 2017, a casa de Mayfair, a mansão de Surrey e um terceiro apartamento em Belgrávia foram congelados pelo Serious Fraud Office, o escritório de combate de fraude do Reino Unido. O relatório de Freedom for Eurasia também indica companhias de Londres e as Ilhas Virgens Britânicas que teriam sido usadas por Karimova ou seus associados para permitir que eles gastassem rendimentos obtidos de forma criminosa da companhia dos imóveis e de um jato particular. O namorado de Karimova, Kustam Maduramov, e outro que supostamente são seus associados são indicados nos documentos oficiais como proprietários beneficiários, uma expressão legal que designa a pessoa que de fato está no controle de companhias sediando o Reino Unido, Gibraltar e nas Ilhas Virgens Britânicas. Mas o relatório afirma que eram apenas procuradores de Karimova que usaram as firmas para lavar centenas de milhares de dólares. O serviço de contabilidade de duas empresas britânicas ligadas a Karimova, a Panalai Ultida e a Odental Management Ultida, foram prestados pela SH Lambdes LLP, um escritório antes localizado na New Oxford Street, em Londres. No final de julho de 2010, a SH Lambdes tentou registrar ou adquirir outra companhia. O objetivo era comprar um jato privado por cerca de 40 milhões de dólares, cerca de 208,8 milhões de reais. Maduramov seria indicado como proprietário beneficiário, mas segundo o relatório, na verdade, Karimova estava por trás da compra. Questionada da época sobre a fonte dos fundos, a SH Lambdes respondeu: acreditamos que a questão relativa à sua riqueza pessoal não é relevante nesta situação. Aparentemente, a resposta se referia ao fato de que o dinheiro para comprar o jato não estava sendo fornecido por Maduramov dos seus fundos pessoais. A imprensa londrina afirmou posteriormente que a riqueza de Maduramov veio em parte de uma companhia de telefonia móvel com sede em Uzbequistão, chamada Uzdorobita. Já foram levadas questões sobre possíveis ligações entre aquela empresa e Karimova. Em 2004, uma reportagem do jornal Moscow Times afirmou que Karimova desviou cerca de 20 milhões de dólares, cerca de 104,4 milhões de reais da Uzdorobita, usando faturas fraudulentas. O ex-consultor também havia acusado Karimova de extorsão. Como se trata de uma transação de valor elevado relacionada a uma jurisdição de alto risco com o Uzbequistão, o relatório argumenta que a SH Lambdes deveria ter realizado diligência devida mais profunda com verificações completa dos antecedentes para garantir que a fonte dos fundos era legítima e não derivada de atividades criminosas. A SH Lambdes também apresentou o balanço de 2012 da Panalai Ultida. O relatório afirma que o balanço foi assinado em setembro de 2013 por uma associada próxima de Karimova, Gayane Avakian, na época dos 30 anos de idade. No ano anterior, a BBC havia publicado alegações de que Avakian era a proprietária beneficiária registrada da Takealot, uma companhia registrada em Gibraltar envolvida em uma fraude multimilionária de alto nível e um escândalo de corrupção no Uzbequistão. Em declaração à BBC, Stefan Lambdes afirmou a SH Lambdes: o LLP nunca foi contratado por Guldara Karimova. A SH Lambdes LLP agiu em nome de Rustam Madumarov. A SH Lambdes LLP
realizou diligências devidas sobre todos os seus clientes e autoridades regulatórias relevantes. Foram notificadas e mantidas informadas, segundo ele. Tomaine de Freedom for Eurasia afirma que a aparente facilidade com que Karimova conseguiu comprar tantas propriedades do Reino Unido é preocupante. As autoridades só tomaram alguma medida em 2017, antes depois que outros países já haviam congelado contas bancárias e propriedades pertencentes a elas, acrescentou Mani. Este texto foi publicado na bbc.com /português.